Gente bonita do meu Brasil varonil, a Copa do Mundo do Catar acabou e com ela chega ao ar o último match-bola, se não de todos os tempos, pelo menos desse ano. Foi um ano e meio de muita falaiada aqui no canal, sempre tentando trazer informação com bom humor para vocês, mas isso demanda recurso, de tempo, de dinheiro, e eu estou em estado quase falimentar de ambos. Não digo que é um adeus, porque ano que vem tem Copa do Mundo feminina na Austrália e na Nova Zelândia, tem Pan-Americana em Santiago do Chile. Quem sabe a gente não aparece por aqui para comentar tudo isso. Mas sim, um até logo, porque eu não tenho conseguido conciliar as demandas do estágio da faculdade com o canal e acabo não tendo tempo suficiente para produzir um match-bola. E como eu não gosto de entregar coisa meia boca, então decidi, junto com meu livre-arbítrio e a cúpula da emissora, dar um tempo no canal para evitar superexposição na mídia. Como despedida, eu e o Felipe, das Corporações Filipes, do Twitter, gravamos um especial sobre tudo que rolou na reta final da Copa do Mundo, que acabou com o tricampeonato mundial da Argentina. Fizemos uma review do gabarito que nós havíamos divulgado com o resultado oficial da Copa e a seleção dos melhores jogadores. Tudo isso depois da vinheta. Até logo. Rodou. Senhoras e senhores, estamos aqui de volta com o Dr. Felipe, das Corporações Felipe do Twitter, agora com o resultado oficial da Copa do Mundo, Argentina tricampeã mundial. Vamos debater o que houve de melhor e de pior nas semifinais e na final e conferir o gabarito que nos foi passado, que estava... Como podemos analisar? Ó, eu acho que é o seguinte, aquele gabarito, ele foi feito em uma data na qual a gente arriscou muito. Porque nós trabalhamos, Matheus e galera, olá, tudo bom? Nós trabalhamos com informação aqui. Porém, a gente... Eu tava revendo com bastante calma tudo que nós falamos naquela reunião pré-Copa. E foi muito importante porque tava tendo aquela reunião dos deuses do futebol, né? E a gente não sabia ainda o resultado. E eles deliberaram. Foram provavelmente pela presença de Dom Diego lá no Olimpo, né? Foram pressionados ali de alguma forma a dar o título que eu vou te confessar, gostei, tá? Senti uma alegria ali. Senti. A gente não manda no sentimento da gente. Sentimento é um negócio que a gente sente e aceita e vive com ele. Eu senti uma alegria ali no fundilho do coração quando o Messi levantou a taça. Tá em boas mãos, também fiquei feliz por uma série de fatores, né? O título retorna à América do Sul depois de 20 anos. Diminuímos a distância para os europeus em números gerais, agora são 12 títulos europeus contra 10 sul-americanos. O confronto direto nas finais está 8-3 para os sul-americanos em relação aos europeus, mas sempre deixando claro que a Argentina continua sendo o Clube Atlético Mineiro das seleções de futebol, porque eles têm essa coisa de tem que ser sofrido. Se não for sofrido, não é Argentina, não é Atlético. E agora eles estão aí com uma teoria de que, na verdade, eles são pentacampeões. Eu não tive conhecimento dessa teoria. Porque para eles era claro e nítido que as Copas de 42 e 46 canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial seriam... É verdade. E porque eles têm títulos olímpicos também, que no caso a gente também tem 2 e que nos fariam hepta, né? E o Uruguai tem 4, tem 2 também, faria eles tetra, mas enfim... No frigir dos ovos, o Brasil continua pentacampeão mundial, pelo menos até 2026. Itália e Alemanha com 4. Agora a Argentina com 3. França e Uruguai com 2. Inglaterra e Espanha com 1. E nós dois com 100% de aproveitamento nos erros do... De modo algum. Nós fomos categóricos em dizer que se a reunião dos deuses deliberasse a vitória de Messi, a Argentina seria campeã. Nós acertamos a informação antes sequer de fazer o nosso bolão. A informação principal, né?
A informação foi dada aqui. E aqui você pode confiar. Mas tem uma questão que é o qual tiveram milhões de modelos matemáticos, de sites de não sei aonde que davam informação que o Brasil ia ser campeão. E erraram. Erraram. Então a gente não pode ser condenado por ter trazido uma informação precisa. Naquele momento a informação era precisa. Exatamente. É que a vida é muito fluida. Agora, eu acho até que é muito engraçado o jeito que aconteceu a final. Não sei se você vai abrir essa pauta ainda. Mas assim, se tava muito esquisito, sabe? 2-0 pra Argentina, fora o baile. Tava esquisito, fala a verdade. Esquisitíssimo. Não tinha. O roteiro, eu acho que nem ninguém imaginava esse roteiro, né? Inclusive, vamos falando de roteiro, vamos pegar o roteiro, né, do mata-mata, dessa fase de grupos que a gente postou até a final. Vamos que vamos. Parar o que aconteceu com as informações que a gente deu aqui, que tínhamos, né? A gente apostou na Holanda e no Senegal, primeiro e segundo colocados do grupo A, e acertamos. No grupo B, apostamos Inglaterra e País de Gales, mas País de Gales decepcionou e entrou os Estados Unidos no lugar. Eu vi uma seleção dos piores da Copa. Desculpa, caiu um pedaço do estúdio que eu tive que abaixar para pegar. Eu vi uma seleção de piores da Copa, na qual constava Gareth Bale no ataque. E eu sou obrigado a concordar, assim, eu não esperava jamais que o País de Gales, tendo ali, né, mais de um jogador... Mas eles fizeram um gol, né, depois de 58 anos fora da Copa do Mundo. Acho que já valeu para os galeses, fica para a próxima. Até porque em 2026, se você estiver andando na rua, ali na esquina, é capaz de você encontrar o Gianni Infantino te chamando para disputar a Copa do Mundo. No grupo C e grupo D, a gente apostou... Olha só, a gente é filho da puta. A gente apostou em Argentina e França já nas oitavas de final, porque na nossa avaliação aqui... A gente achou que ia faltar jogador na França, né? A gente achou que a França ia passar em segundo lugar, porque no primeiro lugar estaria a Dinamarca, que deixou a desejar. Se classificaram Argentina e Polônia. D ou C? C. No C. E no grupo D, no grupo da França e Austrália. Passou a Austrália pela primeira vez, né, nas oitavas. Exatamente. Não. A Austrália na Copa de 2006 jogou contra a Itália nas oitavas de final. Era do grupo do Brasil. Ah, sim. Pô, quem a Austrália pegou nas oitavas, hein? A Austrália pegou a Argentina nas oitavas. Não, a Austrália pegou a Argentina nas oitavas, né? E a Itália... Olha pra você ver, em 2006, quem eliminou a Austrália também chegou ao título, né? 2026, então torcemos pra pegar para Brasil e Austrália. Já é uma realidade, tá? No grupo E, nos grupos E e F, a gente apostou em Espanha em primeiro e Alemanha em segundo, Bélgica em primeiro e Canadá em segundo. Pô, a gente só acertou a Espanha passando, né, desses dois grupos. Mas a gente errou a posição, porque a Espanha passou em segundo e o Japão passar em primeiro. E no grupo da Bélgica, quem passou em primeiro foi o Marrocos e a Croácia em segundo. Marrocos, eu vou falar que essa informação não tinha me sido passada, tá? Eu tava esperando que a seleção africana... Na verdade, eu até assim, não achei que Senegal fez uma má Copa, não. Senegal foi super bem. Mas eu tava esperando que a seleção africana que ia vir mais forte era Senegal. Mas ninguém tava esperando uma Copa tão boa de uma seleção africana igual o Eto'o, que colocou uma final entre
Marrocos e Camarões, uma semifinal. Marrocos e Camarões. Pô, ele empolgou. Empolgou. Ele empolgou. Mas é isso também. Se fosse, eu ia achar super doido. Nos últimos grupos, né, o G e o H, nós colocamos Brasil passando em primeiro no grupo G e Sérvia em segundo no grupo A, no grupo G também. A Sérvia deixou a desejar, ficou em último. Passou a Suíça, né? Chatíssima da seleção da Suíça. E no grupo H, Portugal em primeiro se concretizou, Uruguai em segundo saiu na Não rolou. a Coreia no lugar, né? Nas quartas de final, Argentina e Holanda acertamos, não era de se duvidar. Senegal perdeu para Inglaterra. Mas a gente acertou que ia rolar essa oitava de final. A gente acertou Senegal e Inglaterra. Dinamarca e Polônia não aconteceu, foi França e Polônia. Bélgica e Alemanha. Bélgica e Alemanha, coitados deles, né? Portugal, a gente acertou que passaria para as quartas de final. Espanha, a gente apostou que enfrentaria o Brasil nas quartas de final. Brasil, a gente apostou que passaria para as quartas também. Então aí, Brasil e a Croácia derrotou o Japão nesse confronto aí que a gente não acertou. E jogou contra o Brasil, né? E na outra chave, o Marrocos derrotou a Espanha e jogou contra Portugal. Nas semifinais, a gente apostou Argentina e Brasil, a gente acertou 50%. Do outro lado, a gente apostou que seria Portugal e Senegal. A gente acertou 25%. Mas peraí, isso é um negócio importante. A informação, muitas vezes a gente passa a informação, a gente arrisca ao passar a informação. A informação que a gente tinha, ela foi cravada, que ia chegar uma seleção africana na semifinal. Isso podemos dizer que acertamos, tá? Podemos dizer que você viu primeiro aqui. E foi completamente culpa do Brasil não termos primeira semifinal da história com apenas um europeu, né? Porque se a gente passasse teriam sido Brasil e Argentina, e Marrocos e França, né? Na verdade, tanta coisa foi culpa do Brasil nessa Copa, né? Inclusive o terceiro lugar da Croácia, que eu particularmente sou completamente contra um país que ganha apenas um jogo na Copa do Mundo. Eu também sou contra, sou muito contra. Aconteceu uma coisa triste com o futebol brasileiro, que foi o quê? Na primeira fase a gente ganhou de míseros 1-0 da Suíça, Portugal fez 6 na Suíça. E nas quartas de final a gente empatou com a Croácia em 1-1, porque a gente não conseguiu transpor o meio de campo da Croácia. E a Argentina fez 3 na Croácia nas semifinais. Onde que o futebol brasileiro deixou a desejar, né? Eu já tinha comentado no último episódio com o Neto que faltou opção tática, porque a gente tinha peças de substituição dos jogadores, mas a gente não tinha opção. Os jogadores entravam e jogavam do mesmo jeito que os jogadores... Você repare no jogo, no fatídico jogo da eliminação, todas as trocas foram 6 por meia dúzia. Exatamente. Todas as trocas foram 6 por meia dúzia. Hora nenhuma foi mudado o esquema de jogo, né? Eu acho assim, é tanta coisa que isso revela, sabe? Mas dentre as muitas coisas que isso revela, uma certa arrogância que tá matando os treinadores brasileiros, e eles mesmos parece assim que estão tão na defensiva, não na defensiva taticamente falando, mas na defensiva tentando salvar o que resta ali, né, do seu espólio e tal, da sua história. Eu acho que... Sabe por quê? Porque, pense comigo, eu não sei se você concorda, o Tite é o melhor treinador brasileiro. Qual treinador brasileiro é melhor que o Tite? O problema é esse, né? Esse cara aí que não sabe montar uma ordem pra batedor de pênalti é o melhor técnico brasileiro, cara. Vão colocar quem no lugar dele? O maior presente que o técnico Tite deu ao povo brasileiro foi o rebaixamento do Atlético Mineiro em 2005. Eu particularmente adorei esse dia. Eu vou defender o Tite, eu defendi que em relação à ordem dos pênaltis, eu sou contra o craque do time bater em primeiro ou em último lugar, mas acabei pagando minha língua também com a final que está rolando aqui atrás, com Kylian Mbappé e Lionel Messi batendo pênalti primeiro para suas seleções. Falando em treinador, Carlo Ancelotti é o principal nome para substituir Adenor Bach na seleção brasileira, mas já disse o Real Madrid não demiti-lo, ele não se move. Então, question mark. O Real Madrid tem que demitir ele. Olha, eu tô numa fase assim, de desesperança
tamanha com os técnicos brasileiros, Matheus, que eu acho que qualquer um dos técnicos estrangeiros que vão começar a Série A do Campeonato Brasileiro 2023, treinando clubes aqui no Brasil, qualquer um deles que colocar lá, eu tô feliz. Menos Paulo César Pesolano Soares, que aí é fraco, né? Aí é treinador que nós também. Inclusive, a seleção uruguaia já tá de olho, né? Ele pode ir tirando o cartão. Não, ele já recusou, tá? Ele recebeu proposta oficial e recusou. Ele não vai sair do Cruzeiro em 2023, não. Não, eu acho que a CBF também nem tem. A CBF não vai chamar um desses caras. Se chamar alguém, vai chamar o Abel Ferreira. No máximo o Jorge Jesus, assim. E não seria um nome de criatividade. Assim. A minha teoria mais recente que eu desenvolvi hoje é de que o Brasil precisa sofrer para chegar na Copa, precisa sofrer na Copa, porque a gente... Mas mais do que a gente já tá sofrendo, Matheus? Mas a gente joga as eliminatórias com o pé nas costas. Aí a gente chega na Copa do Mundo, joga no futebol baba, já entra como favorito. Aí na Copa do Mundo a gente ganha de 2 países meia boca, perde um, empata outro, classifica em primeiro, chega na bendita das quartas. A única vez que a gente passou das quartas de final depois do Penta, a gente tomou essa pecada de 7-1 na semifinal. Pois é. Não, e mesmo o 7-1, boa parte daquele caminho do 7-1 foi pavimentado nas quartas. Os caras, o Thiago Silva foi suspenso e o Neymar foi lesionado, né? É, com certeza. E então a gente tem que classificar em terceiro na eliminatória, chegar com... Porque a última vez que a gente foi campeão mundial foi isso que aconteceu. O técnico questionado, o craque do time lesionado nas eliminatórias, o outro, que era o Romário, foi... Então a gente tem que ter caos. Chegar como favorito não tem dado certo pra gente, então pra 2026 o que eu espero é caos. Eu não gosto muito, sabe, de questionar. Eu acredito, tem um trem que eu acredito piamente no futebol, que é o seguinte: o perfil do time manda muito em que deve ser feito naquele time. Eu não sei se você reparou, o Cruzeiro, nosso Cruzeiro Esporte Clube, ele, por exemplo, só exemplificando, tá? O Cruzeiro não é um time de virada, não, cara. O Cruzeiro não é um time que começa mal, depois engrena, não. Isso aconteceu desde que eu lembro de assistir futebol. Isso aconteceu só na Libertadores de 1997. Quando o Cruzeiro é para ser campeão, ele chega e é campeão. E o Brasil, de certo modo, o Brasil é meio assim, viu? O Brasil é meio assim. Em 2002 chegou na Copa capengando, mas quando começou a Copa, o Brasil ganhou todos os jogos, cara. 94 a mesma coisa. O Brasil custou a alguma seleção dar alguma pressão contra o Brasil, assim, tudo controlado. Não precisa nem falar as Copas que tinha Pelé e Mané, né? Que aí é sacanagem, né? Por isso que é o paralelo entre Brasil e Cruzeiro, Argentina e Atlético. Né? Argentina e Galão. E assim, agora, o que eu acho que tem que ser feito no Brasil, e aí curiosamente é algo que aconteceu também recentemente no Cruzeiro, num patamar muito menor, porque o Cruzeiro tinha acabado, né? A gente tem que ser sincero, o Cruzeiro tinha acabado. Um ano da ressurreição. Um ano da ressurreição completou esses dias. O Cruzeiro tinha acabado, cara. Porra, a seleção brasileira, ela precisa passar, isso é sério, tá? O futebol brasileiro, se você for parar pra ver, ele não tá tão longe assim, cara, quanto pareceu ser. Os jogadores que fizeram a jogada do gol da Croácia no Brasil são do Campeonato Croata, são do Dinamo Zagreb, pô. O Campeonato Brasileiro não é pior que o Campeonato da Croácia. Os jogadores da Argentina aí, todos até outro dia, estavam jogando aí River Plate. Otamendi campeão mundial. Otamendi campeão mundial. O futebol brasileiro já tá ganhando. Toda a Libertadores quase tá tendo final de time brasileiro. Então o futebol brasileiro já tá um patamar acima. O que falta pra seleção brasileira, gente, não falta jogadores. Os jogadores são bons, cara. Não falta jogador, não falta possibilidade. O que falta é comando. Quando eu falo comando, não é só técnico. Tem que ter comando, comando, cara. Todos os últimos presidentes da CBF saíram de lá presos. Pois é, ué. E comando é o seguinte: o treinador vai virar pro diretor e falar assim: ah, eu mesmo vou fazer o papel de psicólogo. E o diretor vai falar: não vai não. Não vai não, meu amigo. Não vai mesmo. Psicólogo é psicólogo. O senhor é professor de educação física, não é psicólogo. Comando é o seguinte: a pessoa vai levar o Daniel Alves, alguém vai questionar. Alguém vai falar: como assim? Pera aí, por que esse cara tá indo? Como assim? Que seja numa reunião fechada, que seja uma cobrança, assim.
Pô, agora a panela do Neymar tomou conta da seleção, sabe? Esse negócio do Neymar não ter batido pênalti, eu dou um desconto, tá? Eu não discordo de você totalmente, não. Eu acho que é o seguinte, pênalti é o feeling ali da hora. Alguém que vai garantir o primeiro tem que bater. O Rodrigo é esse cara, 21 anos de idade. Ele não é titular no Real Madrid, porque uma coisa é você falar do Vini Júnior. Tem gente que acha que é a mesma coisa o Vini Júnior. Não é, não. O Vini Júnior é titular e peça-chave, cara. O Vini Júnior teve que jogar a final ali. Sacou? Ele teve que jogar com os peixes grandes ali na final da Champions e tal. É diferente do Rodrigo, não é a mesma coisa. Falta comando na seleção brasileira, nesse sentido, sabe? Beleza, o craque não precisa bater o primeiro, mas alguém que garante, alguém que vai bater uma bola de segurança no primeiro pênalti. Porque a Argentina, na final, o Messi bateu o primeiro pênalti e o segundo não foi qualquer um. O segundo foi o Paulo Dybala, que entrou pra bater. E eu acho, sabe o que eu acho também? É que é uma perspectiva burra. É uma foto que não faz tanta diferença. Quem tá lembrando do Montiel hoje, gente? Ninguém tá lembrando do Montiel. Não, porque tem que ser o Neymar que vai. Tem que ser o Neymar pra bater o último pênalti. Porque, gente, se ganhar, todo mundo vai lembrar do Neymar. E ponto importantíssimo. Goleiro Alisson Becker. Não, esse aí é fora de comentário, né? E ele não tem nem a desculpa. Eu falei isso algumas vezes aqui. Talvez se eu tiver muito verborrágico, você me corta, tá? Eu comentei algumas vezes o seguinte, desde que o Brasil saiu da Copa e que os jogos foram acontecendo, né? Se você for comparar o Gabigol com o Gabriel Martinelli, eles nem jogam na mesma posição, mas para fins da argumentação, vamos fingir que eles jogam na mesma. Vamos comparar o Dudu com o Martinelli, talvez. Eu não tenho dúvidas que o Martinelli joga mais que o Gabigol, que o Dudu. Eu não tenho a menor dúvida. Ele joga mais. O Gabriel Martinelli já jogou final. Ele já teve ele já apanhou de argentino em final, assim. Já apanhou. Alguém já teve que alguém já foi no cangote dele, assim. Fazer aquela pressão ali. Então, assim, muito a se trabalhar para 2020. Não, muito a se trabalhar. Porque a geração é boa. Uhum. A geração é boa. E vem mais atletas aí agora, né? Uma geração que ganhou 2 ouros olímpicos. Não é uma geração qualquer. Não é, não. Teve jogador que ganhou o ouro olímpico que não virou, né? Diferente. Se for pensar o Arthur Reizinho do Grêmio mesmo, não virou, assim. A seleção argentina, eu já acho que ela não chega tão forte para 2026, porque é uma seleção já meio envelhecida que tá fazendo essa transição. Mas essa seleção da França, por exemplo, vai chegar em 2026 comendo bola. Voando. Não, isso foi talvez o ponto melhor pra nós brasileiros, assim, que torcemos pra seleção brasileira, que estamos aqui puto porque a seleção brasileira fez o que fez na Copa, assim. Esse é o ponto melhor da Argentina ter ganhado. Essa seleção da França, o Mbappé tem 23 anos de idade. 12 gols em Copa do Mundo. Mesmo ele joga mais 3 Copas, Matheus. Se ele não tiver nenhuma lesão, se ele cuidar legal, ele joga mais 3 Copas. Eu tenho até a impressão, é o seguinte, o tempo dirá, né? Palavras amaldiçoadas por Vianney Carlet. Eu acho que o Mbappé é muito dependente do lado físico. Eu acho que ele não vai chegar aos 30 anos jogando igual o Messi, o Cristiano enquanto teve físico, né? Que o Cristiano também, o talento é menos, né? A gente sempre soube que o talento era menos. Mas o Mbappé depende muito do lado físico, sabe? Eu não sei o quanto ele vai evoluir o jogo dele a hora que ele começar a parar de ter perna. Mas, neste momento, é um jogador que fez um hat-trick em final de Copa do Mundo. Pois é. Não, hat-trick em final de Copa, com 23 anos de idade, já ganhou uma. Se a França ganha, é papo da França passar o Brasil em breve, no Penta. Sabe? É. E... É esse o papo. Aproveitando que a gente enganchou esse papo, foi a maior final de Copa do Mundo ou não foi? Eu vou ser mais ousado ainda. Foi o maior jogo de futebol da história. Foi o maior jogo de futebol da história. É. Que eu já vi. Esses dias, eu comentei, hoje eu estive... Você sabe que o músico, a folga dele é na segunda-feira, né? Uhum. Estive jogando um pouco de ludopédio ali, um pouco mais cedo, jogando futebol com os amigos aí. Aí cheguei pra comentar e falei, foi o melhor jogo de futebol que eu já vi. Alguém mencionou o Santos e Flamengo 5-4. Neymar contra Ronaldinho. Eu não vi esse jogo. E acho que eu não ia ficar emocionado igual eu fiquei na final de Copa do Mundo. Assim, eu tenho a impressão de que a gente está no calor do momento, no calor da emoção por ter visto.
Foi um 3-3 em final de Copa do Mundo, que não é qualquer coisa. A Argentina engoliu a França no primeiro tempo. Até os 25 minutos do segundo tempo, a França não tinha dado um chute a gol direito. E o Mbappé fez o que fez, né? Foram 2-2 no tempo normal, 1-1 na prorrogação, 3-3 no agregado e 4-2 para a Argentina nos pênaltis. Mas... Com um detalhe, eu preciso dizer aqui, o Mbappé fez o que fez e o Otamendi fez o que fez. O zagueiro, Matheus, o zagueiro Eduardo Brock não cometeria aquele pênalti. Você tweetou, ninguém que tem Otamendi... Segurança e Otamendi são palavras que não combinam. Mas eu acho que no frigir dos ovos foi sim um baita jogo. França na final é sinal de emoção, foi 3-0 em 98 em cima da gente, pra eles foi emoção. 2006 foi pros pênaltis, com tudo que teve direito, cabeçada do Zidane, aquela polêmica. Zidane, né? 2018 foi 4-2, né? A gente achou que eles iam atropelar a Croácia deu até um calorzinho ali. E este ano, novamente, seleção francesa na final. E pois é, emoção demais. não foi a Copa que a gente quis, mas foi a Copa que a gente teve, a gente resta... E eu achei maravilhoso. O PVC, quem sou eu para discordar do PVC, afirmou que foi a melhor final, mas não foi a melhor Copa, apesar de ter superado tanto a Copa de 2014 quanto a Copa de 98 em número de gols, foram 172 gols contra 171 das edições de 98 e 2014, mas eu ainda tenho um carinho muito especial pela nossa Copa, a Copa das Copas de 2000. Foi... Eu li um comentário, tem um amigo meu, o Finado, um abraço pra ele, a Copa, se não fosse a Argentina, a Copa seria totalmente esquecível. Completamente. Em 2018, a Copa já foi esquecível. Já. Porque o que acontece? A França era um timaço, a gente ficou, aplaudiu, o Mbappé novinho, coisa e tal. Mas a França pegou na final, vamos ser sinceros aqui. A Croácia tá ganhando aí em Copa por ser um time marrento. Eu nem vou reclamar, porque eu já torci pra um time de Mano Menezes como treinador. Posso falar que eu passava raiva quando era no meu time, então eu posso falar do outro. Eu não gostava quando o meu time jogava assim e ganhava, eu também não gostava. Eu acho um saco esse futebolzinho, sacou? Que a Croácia joga do rame-rame, vamos, que alguma hora o nosso goleirão se jogou e muita gente reclamou também. Eu acho um porre assim. Eu acho que o que a Argentina fez foi pouco e bom, assim, da Croácia. Assim. E a Croácia? A pena que o nosso treinador foi tão incompetente que não pensou em uma estratégia pra isso. A Croácia deixou pra jogar tudo que tinha na decisão de terceiro lugar, né? Ganharam do Marrocos 2-1, foi um jogão também. As duas equipes brigaram pelo terceiro lugar. Foi um jogão. Mas eu vou te falar, se Marrocos tivesse um pouco mais inteiro físico, porque Marrocos pegou prorrogação. Muita lesão. Tinha pego duas prorrogações, né? Se Marrocos tivesse mais inteiro, Croácia não ganhava. Aproveitando o ensejo que a gente tá falando do Marrocos, vai acabar o tempo aqui, eu vou abrir uma outra página, uma outra janela, pra gente escolher os melhores da Copa, seleção da Copa. Ah, ótimo, maravilha. Aproveitando que falamos do Marrocos, que não fez pouca coisa, eliminou simplesmente Espanha e Portugal, dominou a Península Ibérica, mas infelizmente bateu ali nos Apeninos e... Nos Apeninos não, nos Pirineus. Caiu perante a França. Sempre lembrando que Portugal e Espanha têm uma candidatura conjunta para sediar a Copa de 2030 e agora deram um jeito de colocar a Ucrânia no meio em função da guerra para chamar atenção para a candidatura, né? E recusaram Marrocos, que faz divisa com a Espanha ali no norte da África, né? Que já teve colonização portuguesa lá em Ceuta, enfim. Se vingou e vai receber o Mundial de Clubes a partir de 11 de fevereiro. Tenho grandes memórias também do Marrocos recebendo o Mundial de Clubes. Não trouxe a minha camisa do grande Raja Casablanca, cujo rival vai disputar o Mundial de Clubes, né? O Wydad Casablanca, campeão da África e do Marrocos. Já pensou se o Flamengo foi eliminado pro Wydad Casablanca? Ia ser vai ser, pô, eu odeio, eu não odeio o Flamengo não, cara. Mas que eu ia dar uma risada, eu ia. O que eu posso fazer? Eu ia me provocar um sorriso ali. Inclusive, o Wydad Casablanca era o time do técnico Walid Regragui, do Marrocos, até 6 meses antes da Copa do Mundo. Mas vamos lá, esquema tático, 4-4-2 ou 4-3-3?
Eu sou um 4-3-3ista, né? Mas a Copa teve bons meio-campistas. Vamos ver se a gente vai precisar Mas mudar tem muita isso. gente jogando 4-3-3 na Copa também. Então eu também sou a favor do 4-3-3. É. Então vamos de 4-3-3. Goleiro. Para mim, o goleiro da Copa foi o Szczesny, da Polônia. Mas aqui não tem as opções. Tem o Bono do Marrocos. Saiu muito cedo, né? Croácia e o Eu te falo quem que foi meu goleiro decepção. Meu goleiro decepção. Eu votaria no Dibu Martinez mesmo. Da disputa de pênalti e tal. Pela defesa que ele fez aos 116 minutos, faltando 4 minutos para. Exatamente. O jogo. E também sempre me provoca muito encanto, assim como no caso do Pombo, nosso Pombo do Brasil, a questão do homem que não produz nenhuma sinapse, né? Exatamente. Eu também acho. As coisas acontecem. As coisas acontecem pronto. Assim. Agora, eu só dizendo, eu tenho um goleiro decepção pra mim na Copa, que é o Mendy, né? Ah, sim. Não... O Mendy, se ele não tivesse atuado, ele até deu uma melhorada nos 3 jogos seguintes que o Senegal jogou. Mas se ele tivesse jogado o que ele costuma jogar no jogo contra a Holanda, ele teria passado em primeiro, caído de um lado mais fraco da China, teria tido outra sorte na Copa. Com certeza. Né? Lateral direito, Dumfries, da Holanda, Hakimi, do Marrocos e Juranovic, da Croácia. Eu sou sempre... Hakimi, né? Com certeza. Hakimi, né? Não tem jeito. Zagueiro, Gvardiol, da Croácia, Thiago Silva, Van Dijk, da Holanda, Saiz, do Marrocos, Upamecano, da França e Otamendi, da Argentina. O Upamecano jogou muito, mas ele na final ele deu ali uma... Ah, mas vou te falar um negócio. Ele salvou as 2 bolas do Lautaro, viu? Beleza que o Lautaro tá muito perdedor de gol, inimigo do gol. Fez uma péssima Copa. O Lautaro foi inimigo do gol nessa Copa. Mas as 2 que ele recebeu na prorrogação ali, quem cortou foi o Upamecano. Mas o Eu acho o seguinte, dessa lista aí, Otamendi é sacanagem, né? Pessoa que colocou Otamendi nessa lista aí tá me tirando. O pênalti que o Montiel cometeu no segundo tempo da prorrogação, o Upamecano tinha metido a mão na bola antes, dentro da área da Argentina. Mas desses daqui eu gosto muito do Gvardiol, do Saiz e do Van Dijk. Eu acho que o Guardiol não tem como. O Guardiol tá dentro, não tem jeito. Então vamos de Gvardiol. Outro zagueiro, agora a gente tem o outro zagueiro. Aí eu fico entre o Saiz e o Van Dijk. Eu fico entre o Saiz e o Upamecano, então nós vamos colocar o Saiz. Tá, joia. Porque o Van Dijk ele é o que ele é, mas na Copa ele não jogou, tipo, a Holanda... O único jogo que a Holanda foi exigida mesmo, a Argentina passou, ué. Exatamente. Lateral esquerdo, Jordi Alba, da Espanha, Blind, da Holanda e Theo Hernandes, da França. Theo Hernandes, sem dúvida. Colocar o Jordi Alba nessa lista é sacanagem também, né? O que o Jordi Alba jogou, gente? Jogou nada, pô. Volante, Enzo Fernandes, eleito revelação juvenil da Copa, Tchouaméni, da França, Amrabat, do Marrocos e Rabiot, da França também. Tchouaméni e Rabiot fizeram grande Copa do Mundo. E o Amrabat também, né? Marrocos 4. Fizeram grande Copa do Mundo. Agora, tem um detalhe. Eles tinham um ao outro, né? O Amrabat foi assim... Eu achei qualquer coisa a Copa dele. Enfim, você tem preferência entre algum desses 4 aí? Eu não sei bem escolher, não. Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, né? Meteu golaço. Isso conta também, né? O Rabiot, meteu golaço. O Rabiot, eu acho que ele foi muito questionado, mas fez uma boa Copa, mas vamos de Tchouaméni. Meio de campo. Brincadeira aí, né? Pô, mas o Messi entrou como meia? Pois é. Isso que eu falei, tem que ser 4-4-2 então o esquema. Só que se clicar lá vai desfazer a nossa seleção toda, não vai? Só se a gente fizer uma seleção 4-4-2 e ver qual que fica melhor e vai pro ar. Vamos fazer isso. Então vamos... Não, aí não tem que ver, é Messi e Griezmann. Subscreva o relator. Atacantes: Mbappé, Vini Júnior, Richarlison, Gakpo, da Holanda, Perisic, Ziyech, do Marrocos, Julian Álvares, Saka e Giroud. Aí tá mais difícil, né? Tá, é difícil. Mbappé? O Mbappé não tem jeito, né? Mbappé. O Giroud jogou muito também.
É. E o Julian também. Eu acho que é Giroud e Julian. Mas vou te falar um negócio. É foda que eu vou vendo e vou ficando puto, né? O Vini Júnior foi o melhor jogador do Brasil na Copa. Não entendo por que o senhor Adenor tirou ele de campo naquele jogo contra agora. Não tinha nada que ter tirado ele de campo. Julian, eu gosto do Julian. Richarlison. Eu gosto também, mas é aquele negócio. O Richarlison, ele é um tipo de jogador. Eu amo esse tipo de jogador. Eu amo. O Richarlison, ele não joga bem ou mal. Ele faz gol ou não faz. Eu acho que centroavante é isso. Centroavante não tem que ficar influenciando no jogo. Ele tá ali pra ser esquecido. Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, era mestre nisso. Com certeza. Mas eu acho assim, por tudo, por ter feito gol, assim, na semifinal e ido e tal, deu muito trabalho pra defesa da França também. O Julian Álvares, eu acho assim, uma vaguinha tem que ser dele, não tem jeito. E o técnico Lionel Scaloni, Walid Regragui e Didier Deschamps. Eu voto no Regragui. Eu também voto no Regragui. Técnico, eu sempre voto no que teve menos material humano. Exatamente. Então estamos aí com a seleção número 1 da Copa. Vamos agora. Se é o 4-3-3, eu acho que o 4-4-2 vai ficar melhor, viu? Vamos para a Se seleção. você clicar aí, ele desfaz. Ah, lá, ele não desfaz, não, ó. Vamos ver quem que tá aqui no meio. Dá pra gente colocar. Mas saiu o Mbappé, né? Aí eu acho que tem que botar o Mbappé no lugar do Giroud, né? O Mbappé no lugar do Giroud. Isso. E quem aqui no meio? O Bruno Fernandes fez uma boa Copa. Pois é, o Bruno Fernandes, eu vou te ser sincero, eu acho que tá faltando aí. O problema é que a minha memória, ela tem dessas coisas. Tem um meia do Marrocos que jogou bem, pô. Além do Amrabat, porque o Amrabat era o destruidor, era o 5 ali, né? Era o aspirador de pó. Teve um que... Eu acho que era o Nahri mesmo. Esse cara jogou muito, velho. Ele colocou muito marroquino. Eu acho que eu fico entre o Bruno Fernandes. O Bellingham jogou tanto também, né? Mas aí botar o Bellingham tem que botar o Modric. Porque o Modric, querendo ou não, é um feito também. Bruno Fernandes. Enfim, jogaram muito todos aí, viu? Vamos de Bruno Fernandes. Sabe o que eu acho? Que essa seleção, quando muda pra 4-4-2, ela tinha que abrir uma vaga pra volante, cara. Ficou faltando, foi volante. Aí clica lá no Tchouaméni, só pra gente dar uma olhada. Aí cabe na seleção. Tchouaméni, a gente briga pra pôr o Enzo ou o Amrabat. E na meia mesmo, os meias mesmo, fica sendo Messi e Griezmann, né? Muitas opções. Qual deles volta em 2026? Qual deles volta como seleção da Copa? Não, pra Copa de 2026. Volta pra Copa? O Messi já avisou, né, que não volta mais. O Griezmann também talvez não tenha... Será que joga mais um? Se bobear, vai parar só o Messi e o Griezmann, viu? O resto aí é tudo gente novinha. Ó, pra você ver, Julian novinho, Mbappé novinho, Bruno Fernandes novinho. O Griezmann já tem 30, né? 31. 31, né? De resto aí, acho que todo mundo volta, tá? Enfim, para 2026, a FIFA criou um monstro próprio, né? Que vai acabar engolindo. Não tá definida ainda a fórmula de disputa, né? Eu sou a favor de adotar a fórmula do Cariocão com... Faz duas taças, né? Faz a Taça Jules Rimet, a ressurreição. Porque são vários formatos em discussão, um de 12 grupos com 4, classifica os 8 melhores terceiros, mas aí criaria um jogo a mais pro campeão. Seriam 8 jogos, o que não me opõe a essa ideia. Os grupos de 3, 16 grupos de 3, também ainda estão na mesa para ser opção. Eu vou te ser sincero, eu acho que é o que eu gosto mais, tá? Que aí vão continuar sendo 7 jogos, mas tem um mata-mata mais, né? E as quartas de final deixa de ser a nossa maldição, né? Passa a ser as oitavas de final, né? Quer dizer, aí o chute do Pinilla entra, né? E... o que mais? Eu acho que seria interessante... Não sei, eu gosto muito do modelo das 32, eu acho que dá para colocar os 16 primeiros classificados do ranking já direto na fase de grupos e fazer um playoff, uma pré-Copa do Mundo entre os outros 32...
Ou então dá para colocar os times de um grupo jogando contra os times de outro grupo, igual vai ser o Campeonato Mineiro de 2023, já acontece no Paulista. Enfim, eu acho que são várias as opções. Para 2026, é esperado que alguns boatos dizem que pode ser a última Copa com esse troféu, outros dizem que o troféu vai até 2038 pelo menos. Podia rolar um esquema, quem ganhar 3 desse troféu leva ele embora, né, pra Mas casa. já tem, a Alemanha já ganhou 3 e a Argentina agora ganhou A 3. Alemanha, mas já é. É verdade, porque de 70 pra frente já era esse troféu, né? 74. 70 foi a Jules Rimet, mas o Brasil ganhou em definitivo a Jules Rimet, né? Exatamente. Eu acho que seria interessante um troféu novo para a Copa de 2030, centenário. Espero que na América do Sul, novamente, Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai recebendo aí a próxima competição. E eu acho que é isso por enquanto. Ficamos por aqui. Se quiser adicionar alguma coisa, esteja à disposição. Eu quero adicionar, fora treinadores brasileiros, e por favor, clubes do meu Brasil, varonil, vamos formar meio-campistas, tá? O Casimiro não joga mais uma Copa. Nós vamos precisar, só o João Gomes não vai dar não. Tem que formar mais jogadores desse aí, formar, criar direitinho, tá? Dar bastante leitinho pra todo menino que chegar falando que quer ser meia, quer tocar bola. Vamos ajudar a formar, tá, família? E no mais, é isso. Muitíssimo obrigado pelo convite. É isso. Parabéns por toda a cobertura, tudo muito massa. Quero deixar o jabá já aqui, hein? Cruzeiro Underground estará de volta na próxima temporada. O Campeonato Mineiro vai ter cu aí pra galera. Já marcado, hein? Combinadíssimo o cu do Campeonato Mineiro. Não sei no Brasileirão como a gente vai fazer, mas ano que vem o Cruzeiro Underground está de volta. Felipe, muito obrigado pela participação. E eu que agradeço. Até 2023 tem Copa do Mundo Feminina também, quem sabe não estaremos por aqui. A Copa do Mundo Feminina, estaremos aí também. Acompanhando o jogo de madrugada na Austrália e na Nova Zelândia, tal qual faz. Com certeza. Mas até lá é isso, um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.